Seja muito bem-vindo a esse vídeo, bom te ver por aqui. Eu espero que esse conteúdo some com a sua empresa, que a gente te ajude a fazer vender mais, a atrair mais cliente qualificado, ok? Hoje eu vou te contar rapidinho a história de um amigo meu, que tem empresa também, tá? Amigo meu há mais de 10 anos. Só que ele é um cara que sempre fala para mim o seguinte: Willy, eu trabalho que nem um condenado, eu trabalho 10, 12, 14 horas por dia, ganho pouco, e não vejo a empresa crescer. Beleza. Conversando com ele outro dia, cara, ele só reclamou a conversa inteira. Ele ficou 1 hora comigo conversando e ficou 1 hora reclamando. A culpa era do mercado, a culpa era da mão de obra que é difícil encontrar, a culpa é do concorrente que vende mais barato do que ele, então a margem dele não é competitiva. Enfim, ele reclamou comigo do começo ao final do nosso bate-papo. E ali eu percebi o seguinte: faltava nele a autorresponsabilidade de tomar decisões e tomar ações para crescer a empresa. E o tema desse desse vídeo, eu ia falar livro, o tema desse vídeo está diretamente relacionado ao desenvolvimento de você, empresário, do seu CPF, para transformar o teu CNPJ em algo forte, tá? E qual que é o grande problema de você, empresário, não estar se desenvolvendo o tempo todo? O grande problema é que, primeiro, o tempo passa, a tua saúde vai piorando com o tempo. Se você tem hoje 40 anos, possivelmente você tem menos saúde do que você tinha com 30. É muito provável, porque a sua vida vai passando, e quanto mais tempo passa, com menos saúde física você tem, menos disposição você tem para fazer as coisas no dia a dia. Hoje o Willy, 37 anos, ele tem muito mais dificuldade de executar algumas coisas do que o Willy com 30. O Willy com 30 era um foguete. Cara, tinha que gravar 10 vídeos num dia, ele gravava. Hoje eu gravo 2, 3, tô morto. Tá? Então, o tempo passa e conforme o tempo passa e você não vê a tua empresa crescendo, isso dá um puta desânimo. Você começa a ter um negócio que muitas vezes perde o sentido. Por quê? O tempo vai passando. Você começa a ver algumas tecnologias na sua área surgindo, concorrentes mais novos, com mais marketing, com mais tesão em fazer o negócio acontecer, e você vai se sentindo para trás. Você se sente ultrapassado muitas vezes, enfim. Então, literalmente é como se você fosse um escravo da tua empresa, tá? E esse amigo, conversando com ele, era exatamente esse caso. É um cara que o auge dele foi talvez há 5, 7 anos atrás, mais ou menos, como empresário e como pessoa física. Então uma coisa acompanha a outra. Ele tem a minha idade praticamente, um pouquinho mais velho só, tá? E eu percebi ali que ele é um cara muito inteligente, só que há muito tempo que ele não se desenvolve, que ele não lê um livro, que ele não faz um curso, que ele não busca melhorias. Então, quando eu pensei no caso dele para gravar esse vídeo, eu falei assim: cara, pensa que esse amigo se chama Vitor. Não é Vitor, eu vou usar o nome Vitor só, de forma figurativa. Imagina que o Vitor, se eu fosse dar uma consultoria para ele, qual que era a primeira coisa que eu faria ele executar, ou que eu orientaria que ele implementasse? E aí eu fiquei pensando, cara, com certeza seria ler 4 livros. E eu trouxe para você esses 4 livros, e eu vou te explicar um pouquinho de cada um deles e como que eles podem mudar a tua forma de ver a tua empresa. Só que antes eu quero te fazer um questionamento. Qual foi o último livro que você, empresário, leu? Principalmente um livro que não seja da sua área. Então imagina que você é advogado. É muito comum que o advogado leia livros de direito. Beleza. Se você é Nutri, é muito comum que você veja vídeos ou leia livros sobre Nutri. Agora eu quero saber o seguinte: qual foi o último livro que você leu de marketing, de vendas ou de gestão? Porque normalmente são essas alavancas que estão travadas em toda empresa que eu atendo. Toda consultoria que eu faço, ou todo serviço de agência que eu presto, é uma dessas 3 alavancas, ou as 3 muitas vezes, que estão travadas. E se o empresário não se desenvolve, ele não ultrapassa aquele platô que ele se encontra. Outro dia, eu estava almoçando com um cliente meu, e ele citou um americano chamado Myron Golden, tá? Myron Golden. E ele falou para mim o seguinte: Willy, eu estava vendo um vídeo do Myron Golden que ele falava um negócio interessante. Ele dizia o seguinte:
Hoje você já tem os rendimentos máximos que a sua capacidade técnica, as suas habilidades podem te entregar. Então imagine que você é empresário e ganha por mês 20 mil reais. Você consegue tirar de lucro da sua empresa 20 mil reais por mês, ok? Muito possivelmente você não consegue, com os recursos que você tem hoje, com os conhecimentos que você tem hoje, você não consegue ir além disso. Porque se você soubesse como ir além disso, você já estaria lá. Então, qual que é a lógica que o Myron Golden traz? E eu achei isso genial. Ele me contando, eu achei absolutamente incrível. É o seguinte: para você chegar a novos patamares financeiros na sua empresa e, consequentemente, na sua vida pessoal, você tem que atingir novos patamares de habilidades. E refletindo sobre o Vitor, esse cliente, esse amigo que eu te falei, né, eu pensei assim, cara, tá aí. Vou pensar em alguns livros para indicar para ele, porque eu tenho certeza que se ele ler esses livros, ele vai se tornar um empresário muito mais capaz. Ele vai ter muito mais habilidade. Tendo mais habilidade, ele expande esse teto financeiro dele. Então, vamos lá. Vou te falar quais são esses 4 livros e, de verdade, anote e, se possível, leia, porque isso pode mudar a sua vida. O primeiro é um carinha chamado Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, tá? Esse livro aqui, ele fala sobre... É um pouco de gestão com empreendedorismo. Então aqui ele fala sobre a visão da tua empresa, para onde você quer crescer ela, como que você começa a crescer um negócio. Enfim, na minha opinião, esse livro ele tinha que ser obrigatório para todo mundo que abre um CNPJ. Todo mundo que empreende tinha que ler esse cara aqui, esse livro aqui. Ele é um absurdo, tá? Indico ele em toda a consultoria que eu faço. Toda. Eu oriento os clientes a lerem esse livro, ok? Então, ele é um livro que fala um pouco de gestão e um pouco de divisão de negócio, para onde você quer levar a sua empresa. O segundo é um livro de marketing, que é um livro chamado O Código da Conversão. Esse livro quase ninguém conhece e eu acho ele, assim, preciosíssimo. É um livro do americano, é chamado Chris Smith. Cara, esse livro aqui é mágico, porque ele fala de funil de vendas. Então é um livro mega atualizado, que fala de estratégias mega atuais, que você pode executar a partir de hoje na sua empresa, tá? Chris Smith, consuma, vale muito a pena, tá? Facílimo de comprar na Amazon e tal. A lógica dele ele vai te ensinar estratégias para captar mais leads e converter mais vendas. Esse é o jogo. Legal. O terceiro livro que eu vou te indicar é um livro chamado Spin Selling. Isso aqui é um clássico de vendas. Talvez é o livro mais vendido de vendas do mundo. Tá? Esse livro aqui é obrigatório para quem quer vender qualquer tipo de serviço. Ajuda demais, demais, demais. Todo cliente que eu atendo tem dificuldade em vendas, eu indico esse livro aqui. Tá? E o último, ele não é um livro de vendas, nem de marketing e nem de gestão. Ele é muito mais um livro de produtividade, mas que é mágico demais, chamado A Única Coisa. Tá? A Única Coisa do Gary Keller e Jay Papasan. Cara, esse livro aqui é absurdo. Ele fala sobre o foco, como que você aplica o teu foco no teu dia a dia para que esse foco gere resultados na sua empresa. Um livro maravilhoso. E por que eu trouxe esses 4 livros aqui e estou te indicando você ler esses 4 livros? Porque normalmente quem é pequeno empresário não está acostumado a empreender ou não foi orientado a empreender. Quando você não é orientado a empreender, você acredita que é só você ficar melhor no que você faz que você vai ganhar mais dinheiro. Quando não é isso. Não adianta, se você for advogado, você só ficar estudando direito. Talvez você vire o melhor jurista da sua cidade, mas com certeza vai ter alguém mais novo, com menos conhecimento que você, menos tempo na área do que você, e que vai ganhar muito mais do que você. Porque essa pessoa aqui, ela aprendeu coisas diferentes do direito. Então, possivelmente, ela sabe de coisas que você não sabe, que tem a ver com marketing, com vendas e com gestão. Somente isso cresce uma empresa de forma saudável. Então, pensa assim, se você não foi treinado para empreender, se você não vem de uma família de empreendedores, que é como o meu caso, a minha família, eu sou filho de taxista e manicure.
Eu não fui ensinado a empreender. Tudo que eu faço é de negócio já há 11 anos, eu tive que estudar pra caramba pra conseguir fazer. Entende? Então, assim, você possivelmente também não veio de um berço de ouro que te deu uma empresa na mão ou de uma família de empresários. Então, cara, você tem que se desenvolver. Se você não se desenvolve, você estagna. E se você estagna, o mercado cresce. Se você não cresce, então você encolhe, na verdade. Se você manteve o mesmo tamanho ano após ano, veio a inflação, tirou o seu poder de compra, veio o mercado e expandiu e a tua fração de mercado ficou menor, então você cresceu. Desculpa, você diminuiu, na verdade. E é esse o ponto que eu queria trazer. Por isso que eu te fiz esse questionamento. Qual foi o último livro que você leu? E por que eu falo de livro, cara? Porque um livro, ele tem em média, 200 páginas. E isso aqui você lê em 6 horas. E se você for muito lento, em 8 horas, você lê um livro de tipo 200 páginas. Vamos supor que você seja muito lento. Em 16 horas, em 2 dias úteis, você lê um livro desse, por exemplo. E, cara, aqui tem talvez 10, 15, 20 anos de experiência passada para você em 200 páginas. Eu não conheço forma mais fácil de você crescer como pessoa física e depois crescer a tua empresa do que lendo livros, tá? Porque é barato, você faz onde você estiver. E tem um ponto que eu acho muito curioso, tá? Eu gosto muito de ler livros de biografia ou de grandes empresários ou de grandes atletas, enfim. E é unânime. Praticamente todos, assim, que eu lembre são todos, tá? Mas pode ter um ou outro que fuja essa regra. Todos os empresários que eu conheço, que são grandes hoje em dia, todos recomendam a leitura como hábito fundamental para o crescimento. Então pensa o seguinte, você tem a oportunidade de ouro de aprender com conhecimento de 10, 15, 20 anos de alguém, condensado em 200 páginas. E aí pensa comigo o seguinte, será que é fácil você ler 200 páginas? Se você tiver possibilidade de bloquear a agenda, tirar 2, 3 dias para ler um livro desse, fica mais fácil. Mas a maioria dos empresários que eu conheço não consegue fazer isso. Então, eu recomendo que você tire ali, que seja 10 minutos por dia, é para você ler 2, 3 páginas, tá? E aí, isso vai te dar a disciplina, se você conseguir criar esse hábito, de todo dia ler no mínimo 2, 3 páginas, isso vai te dar a disciplina de chegar até o final do livro, talvez em 2 semanas, que seja em um mês. Só que isso vai trabalhar a tua cabeça para começar a te vencer. Por quê? Ler às vezes é chato, eu adoro ler. Mas tem vezes que eu não quero ler, que eu tô fazendo outras coisas. Que eu quero dormir, quero jogar videogame, quero ficar com a minha esposa, brincar com meu filho, enfim. Só que eu tenho a rotina de todo dia ler um capítulo, no mínimo. Então eu tenho que ler, no mínimo, um capítulo do livro atual que eu estou lendo. Comecei com uma página, depois de uma página viraram 3, 4, depois virou um capítulo de 10 a 20 páginas que eu leio todo santo dia, no mínimo, tá? Então, isso me dá a disciplina de aprender a me vencer. Consequentemente, quando eu tenho que fazer coisas na empresa que eu não quero fazer, por estar trabalhando a disciplina de fazer o que tem que ser feito, como o livro, por exemplo, fica muito mais fácil eu executar coisas que eu não quero fazer naquela hora. Entendeu? E isso, cara, acredita, te leva a patamares altíssimos, porque você começa a entender que vão ter momentos de merda que você não vai querer fazer o que tem que ser feito. Só que pela disciplina de falar, não, cara, eu tenho que fazer, você se coloca em movimento para executar. E o livro, na minha opinião, é uma ferramenta maravilhosa para você começar a treinar essa disciplina de todo dia, ler uma página pelo menos, todo dia. E aí, eu gosto muito de orientar os meus clientes a fazer o seguinte, a criar uma lista de 12 livros. 12 livros. Que você vai ler esses 12 livros dentro dos próximos 12 meses. Tá? Só para fazer uma conta aqui que de cabeça eu não vou conseguir fazer nem querendo, mas se você for ler um livro de 200 páginas, por exemplo, 200 é dividido por 30, dão 6 páginas por dia. Quase 7, vamos botar 7 páginas por dia.
Cara, se você fizer uma lista de 12 livros para você ler ao longo de um ano, basta você ler 6 páginas por dia. Se você for uma pessoa lenta que leia uma página a cada, sei lá, 3 minutos, eu tô falando de 15 a 18 minutos por dia. Vamos botar ali 15 a 18. De 15 a 20 minutos por dia, lendo. Com isso, você vai conseguir ler um livro por mês. No final de um ano, você vai ler 12 livros no ano. E eu te garanto, se você ler 12 livros no ano, você estará na frente de talvez 95% dos seus concorrentes, que não fazem isso. Depois de 1, 2 anos, talvez, você vai ter habilidades muito acima do que você tem hoje. E sabe qual que é o legal? Depois que você começa a aprender a ler um livro por mês, é natural que você queira ler mais de um livro por mês, porque você começa a pegar o gosto. Então você começa a ler 2 livros por mês. Então, um livro a cada quinzena. Isso é o que eu leio hoje em média, tá? Eu já li mais no passado, então eu vou falar disso para vocês. Em 2018, 18 e 19, eu tava lendo uma média de um livro por semana. Então eu lia 4 livros por mês, de 48 a 52 livros por ano. Era muita coisa. Hoje eu leio 2 por mês, então um a cada 15 dias, cara. E é absurdo como esses livros melhoram a minha capacidade técnica e me dão ideias que eu não teria. E muitas vezes eu leio livro de ficção só para desopilar, é só para a mente ficar mais leve. Mas esse tipo de ação faz com que o Willy esteja sempre se desenvolvendo. Por isso que, cara, sempre a tua empresa, ela vai ter momentos ali de dificuldade. É normal você ter um mês bom, ter um mês ruim. Quanto mais insight você tem, mais conhecimento técnico você tem, num mês ruim você sabe o que fazer. Então fica muito mais fácil você saber como melhorar a situação. Se você não está lendo, se você não está se desenvolvendo, fazendo cursos, é muito difícil você ter repertório para mudar o jogo, beleza? E lembre-se sempre, cara, empresário de sucesso lê. Desenvolva esse hábito que eu te garanto que ele vai mudar a sua vida. Teve uma vez que eu ouvi um conselho, eu acho que foi do Flávio Augusto, acredito que foi do Flávio Augusto, num vídeo no Instagram, que ele falou o seguinte, cara, quer ver uma fórmula infalível de você, infalível, de você atingir o sucesso, a riqueza, o que for? Pegue os 10 principais livros da Amazon de vendas, os 10 principais de marketing e os 10 principais de gestão e desenvolvimento pessoal. Então, separa ali, 30 livros, ok? E leia esses 30 livros nos próximos 12 a 24 meses. Falou, cara, é impossível, se você parar para ler 10 livros de venda, 10 de marketing e 10 livros de desenvolvimento pessoal e ou gestão, é impossível você continuar a mesma pessoa, é impossível você não atingir patamares muito mais altos. E eu vivo isso na prática, eu leio muito e depois que eu comecei a desenvolver esse hábito de leitura e implementação, as minhas empresas cresceram absurdamente, tá? Então, te recomendo fazer isso, porque isso pode mudar a sua vida, beleza? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, encaminha ele para algum amigo seu empresário que está precisando crescer a empresa de novo, tá? Que estagnou. O William, a empresa estagnou e eu não sei o que fazer. Manda para ele porque tenho certeza que esses insights podem ajudar ele a ser um empresário mais forte, mais desenvolvido, e sendo um empresário desenvolvido, ele desenvolve a empresa, tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.